CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras a gente conversa aqui no Estúdio CBN sobre direito trabalhista com o advogado Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Vinícius, nos ouve? Oi. Opa, Sim, tá me ouvindo? agora Oi. sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Thalita. Boa tarde. Boa tarde, Campinas novamente. Bom, vamos falar sobre os contratos de prestação de serviços, a chamada pejotização. A manchete assusta um pouco. O STF suspende processos em todo o país sobre a licitude dos contratos de prestação de serviço. Significa que acabou a pejotização? De maneira alguma, né? A questão é trabalhista que está sendo discutida, Vinícius. Marco, esse é um tema que está sendo recorrente nas nossas conversas, né? Até porque justamente é uma modalidade de contratação que ela é discutível, né? Existe uma possibilidade, é permitida, mas que cria uma relação precária nessa relação de trabalho, né? Então, esse ponto é alvo de bastante polêmica nos tribunais, nas academias que a gente fala, né? Quem discute sobre o direito do trabalho, nas universidades, etc. E é claro que o Supremo Tribunal Federal, como sempre, né? E eu falo com tranquilidade que as últimas decisões do Supremo Tribunal sobre o direito do trabalho caminham para tentar restringir, inclusive, a sobrevivência e a existência da justiça do trabalho. O que a gente vem percebendo é que o Supremo vem desidratando a justiça do trabalho nos últimos anos, e tirando algumas ações, inclusive, que eram de competência da justiça do trabalho, e levando para a justiça comum, a justiça estadual, né, que não tem qualquer especialidade e conhecimento sobre as relações de trabalho. Então, realmente, é algo até, inclusive, que cria uma situação bastante complicada para ter um julgamento justo, no meu entendimento, né? Muito melhor você ter uma justiça especializada, alguém que está acostumado a lidar com esses casos, e até pelo número e volume de processos, né? A gente vê aí no caso daqui de Campinas, sobre a cidade judiciária, como ela está abarrotada de processos. Imagine se em algum momento a gente tivesse aí o fim da justiça do trabalho, ou ela caminhasse ou para a justiça federal ou para a justiça estadual, depende da situação, da interpretação de cada fato em si, e o que aconteceria aí, na verdade, com os casos trabalhistas. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez, o ministro Gilmar Mendes agora, entendeu que é o seguinte: como, em tese, palavras dele, né, a Justiça do Trabalho vem descumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre vínculo empregatício do PJ, eu vou suspender todas as decisões, todos os processos que estão em andamento, até que o Supremo decida de forma definitiva, na visão deles, né, se a Justiça do Trabalho pode discutir a questão de ter uma fraude na contratação ou não. Realmente isso vai levar a uma discussão bastante profunda. Por quê? Como é que funciona no sistema de justiça brasileiro? Para você discutir uma matéria de fato, que a gente chama, você pode ir até a primeira e na segunda instância. Então você vai, por exemplo, na vara do trabalho aqui de Campinas e pode recorrer até o Tribunal Geral do Trabalho de Campinas. Para você subir um recurso para Brasília para discutir o que a gente chama de matéria de fato, você tem um impeditivo, o entendimento da jurisprudência dos tribunais que isso não é possível. Então veja só, a partir do momento que eu tiver uma contratação PJ e ela foi feita de forma fraudulenta, não seria o caso de ser um contrato PJ, com essa decisão, se o Supremo decidir que não pode fazer mais essa discussão, o que vai acontecer? Automaticamente a fraude vai prevalecer. Não vai ter uma oportunidade da Justiça do Trabalho de analisar se aquela formato de contratação pejotizada está dentro dos limites da lei ou não, né? Então esse ponto aqui é importante. O que está se discutindo aqui, o que vai ser discutido no Supremo com esse processo, é justamente se o direito de discutir se houve uma fraude ou não vai continuar existindo. E isso vai poder fazer com que, caso uma decisão do Supremo entenda que a Justiça do Trabalho não vai mais poder discutir se o contrato PJ foi uma fraude ou não, fazer com que qualquer pessoa possa formalizar os contratos PJs independente de ser fraude ou não, e isso não vai poder ser discutido na Justiça. Então perceba que, na verdade, uma decisão do Supremo pode tirar o direito das pessoas de tentar comprovar uma fraude que esteja acontecendo. E o que caracterizaria essa fraude, Vinícius? Bom, vamos lá. O que é importante a gente entender?
O correto no Brasil é que todas as pessoas que trabalhem, né, com subordinação, com recebendo uma remuneração, com uma jornada de trabalho específica, né, que estejam ali com aquela habitualidade contínua numa empresa, todas as pessoas deveriam ser contratadas no regime CLT. Né? Então, deveriam ter um contrato de trabalho específico ali, né, registrado em carteira, com os direitos de férias, 13º, recolhimento de FGTS, recolhimento de INSS e assim por diante. Acontece que a reforma trabalhista em 2017, né, ela criou um instrumento permitindo ali, especificamente, né, a terceirização das atividades, né, sem qualquer tipo de restrição. Quando ela faz isso, coincidiu, inclusive, com a postura das empresas, né, de aproveitarem essa terceirização sem limites para você contratar empresas, e muitas vezes empresas que a gente chama de PJs, de uma pessoa só. Sim. Isso acontece muito na área médica, por exemplo, né? E que não é o MEI, né? Não tem nada a ver com o MEI, né? Não é nada a ver com o MEI. O MEI é uma coisa completamente à parte. Então, exemplo de um médico, né? Por exemplo, hoje a grande parte dos médicos trabalham nos hospitais de forma pejotizada, né? Então, o médico trabalha todos os dias no hospital, ou plantões, ou ele trabalha 3, 4 plantões na semana, e ele acaba tendo ali todas as características de um vínculo empregatício, mas o tal contrata esse médico de forma pejotizada. E o que o Supremo entendeu nesse caso? O médico ele tem uma outra brecha na reforma trabalhista que aconteceu na CLT, é que aquela pessoa que recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência e que tenha curso superior possa negociar diretamente com a empresa as condições do seu contrato. E isso também é um elemento indicativo que deu uma suposta autonomia para o médico fazer essa negociação, porque ele, em tese, ganha mais que esse valor, né? E aí, evidentemente, que se ignora a CLT, se ignora o contrato de trabalho para formalizar um contrato de vínculo pejotizado. Bem, se isso fosse para acontecer, para trazer melhores condições de trabalho para aquele profissional, isso poderia até ser discutido, mas não é o que vem acontecendo. A pejotização vem ainda precarizando ainda mais essa relação. Né? Eu uso o exemplo dos médicos, porque eu advogo com uma série de médicos, para o sindicato dos médicos, tanto de Campinas como de São Paulo e do Vale do Paraíba, 3 sindicatos diferentes, e todos os dias eu vejo, né, uma situação, inclusive que o plantão pejotizado que o médico está recebendo está sendo cada vez mais reduzido, mesmo ele não tendo, né, os direitos trabalhistas que deveria ter, evidentemente, no contrato CLT. Então, está sempre se buscando ali aumentar a margem de lucro nessa relação. Então, isso é mais um fator que acaba prejudicando o trabalhador, evidentemente, e caso, no meu entendimento, aí é um entendimento meu, do Vinícius, advogado, as pessoas devem ter outros entendimentos, faz parte, né, da democracia, do diálogo democrático, né, de que esse tipo de relação vai acabar prejudicando toda a grande massa de trabalhadores no Brasil. Porque, por exemplo, no caso dos médicos, existem médicos que fazem quanto mais plantões possíveis, né, o maior número de plantões possíveis, porque a remuneração é muito boa, né, mas aí se está tirando, né, parte dessa remuneração, como você disse, acaba não valendo, né? Olha, deixa eu ver aqui uma mensagem de um ouvinte que não quer que fale o nome dele. Depende muito essa história da pejotização gerar precariedade, porque na empresa que eu trabalho éramos pessoas jurídicas, a empresa passou para CLT. Hoje, se fôssemos PJ, estaríamos ganhando 2 vezes mais, com os mesmos, entre aspas, ele coloca aqui, benefícios da CLT. É assim, Vinícius? Porque tem que pensar para frente também, né? Bom, vamos lá. Um contrato PJ não tem férias. Certo? Começa por aí, a não ser que esteja um pré-estabelecido numa negociação ali o direito a uma pausa de 30 dias. Isso pode acontecer sim, se for negociado, pode acontecer. Eu, na minha experiência de advogado, raramente vi isso acontecer, né, nos contratos PJ que eu já vi. 13º salário, na pejotização você não tem. No contrato CLT você tem. Fundo de garantia por tempo de serviço, que é uma garantia quando tem uma rescisão de contrato, especificamente da CLT. Multa de 40% da FGTS quando o empregado é demitido, também é da CLT. Seguro-desemprego, se o empregado for demitido, ele também está vinculado à CLT. No contrato PJ, é simplesmente aquele valor e ponto final. Não tem vale alimentação, não tem direito da convenção coletiva de trabalho, não tem outras situações aí adicionais. Então, quando a gente fala que é o dobro, na verdade, a gente tem que somar todas as verbas que estão inseridas nesse contrato. Podem ter certeza
que, na experiência prática, a história demonstra que, na grande maioria dos casos, e não estou falando da totalidade, é claro que tem casos que a projetização foi benéfica para aquele contrato, para aquela relação, mas a grande maioria dos casos sempre reduz o custo para a empresa, né? Então, não há um benefício objetivo para o trabalhador nesse sentido. Ao contrário, há uma falsa sensação que ele está sendo beneficiado porque ele tem um valor maior na sua remuneração pelo contrato de forma objetiva, mas se ele somar todas as verbas que estão inseridas num contrato de trabalho CLT, realmente eu digo para você que dificilmente o vínculo CLTista perde para o vínculo privatizado no valor nominal que esse trabalhador recebe no final. Até por isso muitas empresas trocaram o PJ pelo CLT, né, com os próprios funcionários, como parece ter sido o caso dele aqui. E essa é uma outra situação. O empregado é CLT hoje, né, por exemplo, e depois ele passa a ser PJ na mesma empresa, isso é uma fraude explícita, no meu entendimento, né? Então esse é um caso que tem que ser analisado pela Justiça do Trabalho. O trabalho não pode ser ceifado de analisar um caso deste, na minha opinião, né? Agora, quando acontece ao contrário, quando uma empresa paga PJ e faz a pessoa se tornar CLT, é porque justamente ela quer justamente impedir aí uma eventual ação trabalhista no futuro. Então, quer regularizar a situação para não criar mais problema para ela. Então, é uma decisão gerencial da empresa de se resguardar para não fomentar um passivo. O papo tá ótimo, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecer ao Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando dúvidas hoje sobre a pejotização, né, os contratos de prestação de serviços. Muito obrigado, feliz Páscoa aí, uma boa Semana Santa para você, Vinícius. A gente volta a se falar na quarta-feira que vem. Um abraço. Obrigado, Marco. Obrigado, Thalita. Uma boa tarde. Até. 3h28.